Bem, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a regressão linear. A regressão linear é uma metodologia para você fazer o cálculo do beta, para achar o beta de cada ativo, já que para achar o beta de cada ativo você precisaria ter um sistema pago para poder você estar descobrindo isso, mas eu vou te mostrar aqui como você vai fazer esse cálculo sem ter que pagar nenhum sistema e utilizando os dados que você tem via web, tá bom? Lembrando que esse vídeo faz parte de um treinamento de análise fundamentalista e é super importante que você assista todo o conteúdo para saber o motivo de ter chegado a essa videoaula e para você conseguir carregar todo esse conhecimento e pegar essa linha de raciocínio até o final. Vamos aqui à aula para a gente entender um pouquinho como é que a gente calcula a regressão linear, como é que a gente acha o beta via o Excel, ok? Primeira coisa que você tem que fazer é programar o teu Excel para você conseguir utilizar das ferramentas de análise existentes no Excel. Você vai ter que vir aqui, olha, em desenvolvedor, ok? Dentro do Excel, na aba desenvolvedor, vai em suplemento do Excel. Clicando em suplemento do Excel, você vai vir aqui, ó, em ferramenta de análise, vai ver se está marcado. Se não tiver marcado, marque ferramenta de análise e dê OK. Quando você marcar a ferramenta de análise, lá você vai em dados, ok? Na aba dados, vai estar aqui, ó, no final, olha, análise de dados. Isso aqui tem que estar marcado. Quando você vai clicar aqui em análise de dados, ele vai abrir uma caixinha para você aqui e vai mostrar vários tipos de análise de dados que você possa fazer. Correlação, covariância, estatística e tal. O que a gente vai utilizar é a regressão. É a regressão que a gente vai utilizar para calcular o beta, beleza? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vai calcular o beta e o alfa, tá? Do ativo. Vai calcular a correlação, vai calcular outras coisas também, mas a gente vai focar agora no cálculo do beta, ok? É importante que você aprenda a fazer a regressão linear. Primeira coisa que você tem que ter para fazer a regressão linear é o dado histórico dos ativos, ok? E como é que você vai conseguir esse dado histórico dos ativos? Eu separei aqui para você, olha, você vai botar no Google, olha, histórico de fechamento do Ibovespa. Por que a gente vai colocar o histórico do fechamento do Ibovespa? Porque a gente precisa de uma matriz entre o histórico de fechamento do ativo principal, que você quer calcular o beta, ok? E a correlação que você quer fazer. A correlação que a gente vai fazer aqui é em cima do Ibov. Você pode fazer a correlação em cima de, por exemplo, o IBRX 100? Pode fazer a correção também em cima do IBRX 100, em cima da pontuação da taxa de retorno sobre aquilo. Mas vamos fazer aqui sobre o Ibov para ficar mais rápida o vídeo, mas você vai aprender a fazer como você pode utilizar com outros indicadores e a gente vai ver durante o treinamento vários tipos de cálculos, né, que vão ser feitos para você estar utilizando isso. Colocando o histórico de fechamento aqui do Bovespa, vai ter aqui uma ferramenta do UOL Cotações, onde aparece o histórico completo do Ibov. Aí você vai clicar aqui nessa aba aqui, ele vai abrir essa aba para você, tá vendo? Quando ele abre essa aba para você aqui, você vai colocar o período que você quer. E aqui ele vai dar a cotação de fechamento, tá vendo? Essa cotação aqui de fechamento que vai ser importante. Só que ele vai te dar a cotação em dias, tá? Ele não vai te dar a cotação, ela não vai te dar a cotação em meses, ele vai te dar em dias. E aí o que você vai fazer? Como a cotação vai vir para você em dias, você vai ter que separar o quê? O último dia de cada mês, que seria o fechamento daquele mês. Ah, Jean, eu não consigo, vai ser muito trabalhoso pegar fechamento de todos os meses, eu limpar na planilha, que você pode copiar aqui e jogar na planilha. Beleza, você pode abrir um gráfico, colocar no gráfico mensal e pegar os fechamentos do Ibov mês a mês, mês a mês, mês a mês. Bota num gráfico e aí você vai ter lá o preço de fechamento mês a mês daquele gráfico e vai anotar na tua planilha. Por quê? Geralmente quando a gente faz uma regressão linear, para achar o beta, a gente utiliza um período de 36 períodos sobre o histórico de fechamento no ativo mensal, para poder você calcular o seu risco-retorno. Isso a gente já viu ou vai ver aí, se você já viu ou vai ver em algum vídeo meu aqui falando sobre análise fundamentalista, onde a gente fala sobre como a gente vai utilizar, qual o período que a gente vai utilizar para o cálculo do beta. Então, quando a gente pega aqui esses dados e joga lá no Excel, aqui eu já fiz o meu, olha, peguei o Ibov lá e joguei aqui, ok? Eu coloquei a data e coloquei os valores de fechamento. E aqui também, quando eu pego aqui de um outro papel, vou ter que pegar não só do Ibov, eu vou ter que pegar de um outro ativo que eu queira fazer correlação, que eu queira achar o beta. Então, vou pegar aqui nesse caso, eu peguei da Vale 3, onde eu vou utilizar para fazer o meu cálculo.
E aí eu coloquei também aqui o da Vale, ok? E aí qual é o procedimento agora que eu devo fazer? Eu devo calcular o retorno sobre esse ativo, de um mês para o outro, de um mês para o outro. Aí a gente já tem aqui, a gente já viu a fórmula do retorno do ativo, ok? Que qual é a fórmula do retorno do ativo? É o mês anterior, ok? É o mês atual, menos o mês anterior dividido pelo mês anterior. E aí você vai conseguir aqui achar o retorno sobre aquele papel. E aqui a gente tem aqui o retorno de mês a mês, ok? Durante esses 36 períodos. E aqui também eu vou ter o retorno do IBOV durante os 36 períodos, beleza? Quando eu conseguir pegar os dois retornos, eu vou fazer a análise do dado. Eu vou preparar ali e fazer a análise do meu beta. E aí como é que eu faço a análise do meu beta? Eu vou vir aqui, ó, em análise de dados, ok? Vou colocar aqui, ó, em regressão, beleza? Ele vai abrir essa aba para mim aqui. Quando ele abre essa aba para mim aqui, ele me pede o nível de confiança, eu não vou mexer em nada, eu vou deixar do jeito que tá. Quando a gente vai pegar esses dois dados que a gente vai estar querendo, a gente vai pegar aqui o quê? O intervalo X. Intervalo X é quem? Intervalo X sempre vai ser o indicador financeiro que você está fazendo a referência. Nesse caso aqui é o IBOV. E o intervalo Y sempre vai ser a ação. Então aqui, eu estou na base, eu vou puxar aqui, ó, a base da Vale, ok? E vou pegar aqui o retorno da Vale, beleza? Peguei aqui todo o retorno da Vale. Como você pode ver, foram 36 amostras. Eu vou ver aqui no intervalo X e vou pegar o retorno do IBOV. Quando eu peguei esses dois retornos, é só dar o OK aqui, olha, que ele vai abrir uma nova planilha. Ele abre uma nova planilha aqui com alguns dados. Deixa eu abrir aqui, deixar ela direitinho. Ok? Ele vai abrir aqui a planilha para mim com alguns dados. E qual é esses dados? Olha, na variável x1 aqui, eu tenho o meu beta do ativo. Vou botar aqui, ó, eu tenho o meu beta. E na variável interseção, eu tenho o meu alfa. Ok? Então são esses dois dados aqui que eu vou estar utilizando para poder fazer o meu cálculo matemático para saber o risco daquele ativo, para calcular o risco do ativo. Ah, Jean, por que eu calculo o risco? A gente vai ver isso mais para frente. Calculando o risco, eu consigo calcular o risco-retorno de uma carteira, calcular o risco daquela carteira no longo prazo. Ah, por que eu vou calcular o risco? A gente vai ver mais para frente sobre isso. Então a gente vai passando passo a passo aqui na necessidade. Então, quando você pega aqui, você vai verificar o quê? O beta do ativo, que é a variável x1, e o alfa. E aí, já deixei aqui outro pronto, ó, você pode ver que os valores bateiros, ó, direitinho. E eu deixei aqui o cálculo do CAPM e o cálculo do APM. Coloquei aqui a nossa taxa livre de risco, que é a nossa renda fixa, em 3%, ok? Então dá 0,03. E aí eu vou calcular o risco ou o retorno. Então eu peguei essa fórmula aqui, que é a fórmula do CAPM, a mais utilizada, onde tem renda fixa mais o beta, que multiplica o retorno de mercado menos a renda fixa. O que é o retorno de mercado, Jean? Você não falou. Beleza, o retorno de mercado é isso daqui, ó. Qual o mercado que a gente está olhando? Não é o Ibovespa, que é a taxa de referência? E qual o retorno do Ibovespa? É esse daqui, que é o quê? É o retorno do Ibovespa no período que a gente está apurando, tá vendo? Se a gente está pegando de maio de 2017 até abril de 2020, o retorno do Ibovespa nesse período foi de quanto? 28,38%. Então, o meu retorno do IBOV foi de 28,38%, menos a renda fixa, que agora está atualmente de 3%, ok? E aí eu vou pegar o quê? Também o modelo do APM, que é o Arbitrage Price Model, que a gente vai pegar o quê? Vai pegar aqui o alfa mais o beta, que multiplica a RM. Aí a gente tem o epsilon, mais o epsilon, só que a gente não vai colocar o epsilon porque o epsilon seria o risco de mercado que já está dentro quando a gente calcula o retorno de mercado, beleza? E aí a gente tem aqui as duas taxas, né? As duas taxas de risco, de taxa de retorno, né? Para os dois modelos. Tanto o modelo CAPM eu vou ter uma taxa de risco aqui de 8,2, quanto o APM eu vou ter uma taxa de risco aqui de 7,4. Bem, pessoal, fazer a regressão linear é a maneira mais simples de você achar o beta do ativo. Porque o que você tem que fazer de dados? Você tem que ter uma planilha, ok? Tudo tem que ser planilhado, onde você vai ter as datas. Aqui eu botei datas em cima de meses.
eu vou ter o fechamento do ativo, ok? Os valores de fechamento. Eu vou criar uma fórmula aqui que eu posso depois chegar aqui e expandir ela, então fica fácil fazer o cálculo. Depois, com essa fórmula aqui, que é o retorno sobre o ativo, que é um cálculo bem base, e depois eu vou ter os ativos que eu quero fazer. Eu posso ter várias abas aqui, ou uma única aba escrito ativos, com todos os retornos daqueles ativos. Aonde eu consigo o retorno do ativo, o preço do fechamento? Eu posso pegar o gráfico, vai lá no gráfico, pego o candle, o valor de fechamento de cada mês, e eu vou inserindo aqui manualmente. Ok? Ou eu pego no sistema de cotações via web, ok? Que pode ser qualquer um que você consiga achar os valores. Ah, já na Bovespa eu consigo achar esse dado? Consegue, cara, mas vem tudo junto, vem uma enxurrada de informação para você com diversos dados ali dentro de um arquivo zipado. Então fica mais difícil você garimpar o dado por ali. Então é mais simples você vir e pegar isso de forma livre. Qualquer outro sistema que for te dar esses dados, o alfa, o beta, essas coisas todas, ele vai te cobrar. O Bloomberg vai te cobrar $1.200 por mês, a Economática vai te cobrar uns 2-3 mil reais por mês e assim vai. Com base nesses dados, você faz a regressão linear, ok? Que aí vai te dar essa informação. Lembrando que variável x1 é o beta. A interseção é o alfa, ok? E aí eu vou calcular o quê? O meu risco de carteira, que seria em cima da forma ou do CAPM ou do APM. Eu calculo as duas para poder fazer a verificação e os erros, né, existentes. Ah, Jean, isso vai ser útil para mim lá na frente? Sim, vai ser útil para você estar fazendo os cálculos matemáticos para fazer análise fundamentalista. E outra coisa que é importante você saber é que lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre beta alavancado e beta desalavancado e o beta da indústria. E para isso, você vai ter que calcular o beta de diversos ativos que fazem correlação, que tem uma correlação muito grande em cima do mesmo mercado. E aí a gente vai ter que praticar cada vez mais esse tipo de análise, esse tipo de dado que a gente vai estar olhando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tentei ser o mais breve, o mais rápido possível para te entregar o conteúdo aqui mastigado. Se você ficou na dúvida de como calcula, volta aqui, configura teu Excel, começa a fazer novamente aqui a tua regressão linear e pratique. Não adianta eu estar falando aqui para você, senão daqui a pouco você vai esquecer tudo. É super importante que você vá lá, pegue os fechamentos, pratique, faça com 10 ativos, com 15 ativos, com 16 ativos, e aí você, na prática, você vai operando. Se você já tem uma habilidade maior no Excel, né, você pode gravar as macros para poder buscar ali quando você quiser, quando você adicionar mais um mês, ele vir descer e fazendo mais um período, enfim, aí depende da sua habilidade com o Excel para você estar fazendo esses dados, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, grande abraço, ótimas operações e até o próximo vídeo aqui no canal. Se gostou, compartilhe com seus amigos para eles entenderem e aprenderem um pouco mais sobre esse assunto. Até mais, tchau, tchau.